mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. E hoje eu quero estar falando sobre as disciplinas espirituais. Esse texto fala sobre o comportamento do bom servo de Cristo, que são conselhos do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, que havia sido escolhido pelo Senhor para cuidar das suas ovelhas. E então vamos direto ao ponto, né? O que significa disciplina? Disciplina é a obediência a um conjunto de regras. Também tem a ver com ajuste, com correção, né? Quando algo não está muito bem alinhado, precisamos nos submeter a certas correções. E também tem a ver com sujeição. E quais são as disciplinas espirituais, né, no contexto cristão? Eu listei 6 e acredito que possa ter mais algumas outras, mas essas são as mais importantes. A primeira disciplina é a obediência à voz de Cristo. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas não seguirão a outro. A partir do momento em que você aceita o senhorio de Cristo, você precisa obedecê-lo fielmente. Mesmo que você tenha que dizer não ao mundo, você precisa dizer sim à vontade de Cristo, pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A segunda disciplina é o conhecimento bíblico, né? A meditação dela, que todo cristão ele tem por obrigação conhecer as Sagradas Escrituras. E é através dela que nós vamos conhecer a pessoa de Jesus. Em 2 Timóteo 2,15 fala, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado é aquele que vive e ensina corretamente a verdade do Evangelho. E a terceira disciplina é a oração, que é a prática mais realizada por nós cristãos. E é ela que conecta, né, o mundo físico com o mundo espiritual. Ela é como uma chave que abre uma porta e nos leva diretamente onde Deus está. É um elo de ligação entre nós e o ser divino que chamamos de Pai. E existe pelo menos 4 tipos de orações, né? A primeira, a oração intercessória, aquela que fazemos pelo outro. Tem também a oração de agradecimento, né, por alguma bênção. E tem a oração de súplica, né, que é um pedido insistente a Deus por alguma coisa. E também a oração invocatória, que é quando nós pedimos a manifestação do poder de Deus, que o poder de Deus aconteça. A quarta disciplina espiritual é o jejum. Ela é uma das disciplinas mais fortes e difíceis de se praticar, porque ela mexe com a necessidade humana, que é a necessidade de comer, né, de se alimentar. O jejum é a abstinência dos alimentos, né, para o fortalecimento espiritual. O jejum mexe fortemente com o mundo espiritual, a ponto de impedir, né, com que os demônios atuem nas regiões celestiais. E Jesus disse que a casta de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. E existe também, né, o efeito espelho, né, que é Satanás, ele utiliza também de todas essas regras e utiliza-se também do jejum. Os seus seguidores e sacerdotes, eles praticam jejum para impedir o avanço da obra de Deus, o avanço do reino de Deus aqui na terra. Existem bruxos que jejuam diariamente para destruir homens e mulheres de Deus.
Se a nossa vida estiver fora da palavra de Deus ou do senhorio de Cristo, certamente cairemos. O jejum também abre portas do conhecimento divino. Daniel, ele jejuou, por 21 dias para entender a visão que ele havia recebido. Ele disse no texto, nenhuma coisa desejável eu comi, até que o Senhor enviou o seu anjo e me fez entender, compreender toda a visão. Muitas vezes nós precisamos utilizar dessa disciplina espiritual para que possamos entender o que Deus está querendo dizer nesse tempo, o que o Senhor está querendo falar comigo, o que o Senhor quer falar com a sua igreja, de um modo geral. O jejum, ele trabalha no mundo espiritual para bloquear, para impedir a ação de demônios que são constituídos como demônios príncipes, e ali possa haver essa abertura, essa ruptura no mundo espiritual para que possamos receber aquela divina revelação. Muitas vezes isso acontece quando estamos vivendo em um território, onde existe algum tipo de cativeiro. Então é muito importante a prática do jejum quando nós estamos vivendo momentos assim. A quinta disciplina é o voto, o que nós também chamamos de propósitos. E primeiramente nós precisamos entender que voto não é barganha. A raiz dessa palavra significa consagrar a Deus. O voto é uma promessa feita a Deus, o que pode ser uma expressão de gratidão por algo que foi recebido ou que deseja receber. Ela é uma devoção piedosa do crente a Deus. É um pedido de uma bênção a Deus, caso ele ache por bem outorgá-las. Uma vez que você faz um voto a Deus, você deve cumprir, porque o Senhor não se agrada de votos de tolos. E qualquer que seja o seu voto, ele vai fazer parte da sua disciplina espiritual. A sexta disciplina é a caridade, que significa o amor em ação, que é ajudar o próximo. E quem seria esse próximo, Próximo, Jesus deixou bem claro que é aquele que precisa de nós. E a caridade, ela se divide em 3 partes: a física, a emocional e a espiritual. A caridade física consiste em dar o pão ao necessitado, ou dar assistência com remédios a quem está doente, ou simplesmente cuidar dele quando não se tem um recurso financeiro. A caridade emocional, ela está ligada ao carinho fraternal, ao consolo. É ajudar um amigo que precisa de um ombro. E a caridade espiritual, que é a mais importante de todas, porque ela consiste em levar conhecimento e ciência sobre a divindade às pessoas, ou seja, sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo. É levar luz aos que estão em trevas e esclarecer aos que sofrem o porquê sofrem. E em Filipenses 1:9, o apóstolo Paulo diz que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E qual é o resultado que essas disciplinas trazem? Elas trazem uma vida de santidade. E santidade significa a separação, o desligamento das coisas desse mundo, desse sistema que nós vivemos. Nós passamos a não desejar as práticas, as regras que são estabelecidas por esse mundo para a nossa vida. A santidade também fala de purificação, dessa limpeza, da sujeira do pecado e dos conhecimentos errados que eu adquiri. E é fazendo essa limpeza, interior e exterior, que nos fará brilhar e manifestar a glória de Deus nesse mundo. E que nesse tempo sejamos achados como servos bons e fiéis do Senhor Jesus. Fica com essa palavra e até um próximo vídeo, se Deus quiser.